Ô meu irmão, tudo bem? Sobre esses fenômenos espíritas, né? O livro Durante diz que, primeira informação que a gente tem que ter, não existem mais espíritos rebeldes soltos em nosso planeta. Então não é um espírito imundo, um espírito rebelde que por acaso pudesse estar fazendo essas incorporações. Então isso a gente descarta. Outra informação que nós temos é que também não é possível se comunicar com mortos, seres que já se foram, nossos antepassados, né? Pessoas que viveram aqui e que morreram, ou eles estão aguardando a ressurreição, estão totalmente inconscientes, são chamados de sobreviventes adormecidos, e eles aguardam o dia da ressurreição. Essa ressurreição ela pode acontecer ao terceiro período, ou seja, o terceiro dia, pode ser nas ressurreições milenares, ou pode ser na ressurreição dispensacional, no fim de uma era. Mas se as pessoas estão aguardando a ressurreição, elas estão inconscientes, porque o ajustador voltou para o paraíso, o corpo e a mente estão mortos, né? Morreram, e então não há nada para se comunicar, não tem consciência, não tem mente. Então podemos descartar também pessoas que por acaso tivessem morrido. Aqueles que já ressuscitaram, que viveram aqui, foram ressuscitados nos mundos das mansões, o livro também deixa claro que não é possível essa comunicação, é proibida inclusive. Não é permitido que criaturas se comuniquem ou venham aqui ou interajam ou mandem mensagem, alguma coisa desse tipo. Então o que sobra pra gente? Só tem uma opção, é alguma coisa da mente, né? Algum fenômeno mental. Esse fenômeno mental não quer dizer que a pessoa esteja ali fingindo. Alguns casos pode sim ser que seja fingimento, seja encenação. Isso é possível sim. Nós sabemos que o ser humano ele é capaz de fazer coisas, né, para enganar. Mas também existem aqueles casos que as pessoas se auto-enganam, né? Acreditam tanto naquilo que se deixam levar por uma manifestação, uma criação da própria mente, e acaba acreditando naquilo e expressando aquilo como se fosse verdade. Então não digo que tudo seja enganação. Eu creio que há algumas pessoas que realmente fingem e que enganam. Mas existem aquelas pessoas que se auto-enganam, acreditam naquilo, sabe? Quando a pessoa acredita que está fazendo uma coisa, aquilo se torna tão real para ela que ela acaba, né, acreditando. E fazendo outras pessoas acreditarem também, né? A mente ela é capaz de coisas incríveis. Para você ter uma noção, tem até gravidez falsa, né? A pessoa acredita tanto que está grávida que ela começa a demonstrar os efeitos da gravidez, né? A barriga começa a crescer, ela começa a produzir hormônios específicos ali da gravidez, e aí até leite, né, pode produzir, e é uma gravidez falsa. Aquela gravidez não é real, não tem um bebê crescendo ali, mas a mente dessa pessoa acreditou que tinha, e aí o cérebro começa a trabalhar como se tivesse uma criança sendo, né, gerada. Então só para você ter uma noção de como que essa questão da mente é incrível, como ela pode convencer as pessoas de estarem vivendo experiências que não são reais. E aí, com esse negócio da mente aí, pode acontecer muita coisa. As pessoas podem canalizar supostas mensagens de outros seres, tudo invenção da própria mente, a pessoa acreditando naquilo. Às vezes uma canalização, às vezes sonhos revelatórios, pessoas, qualquer sonho que tem, ela começa a acreditar que aquilo é uma revelação. As pessoas começam a ter pensamentos, começam a achar que é revelação, que veio de Deus. E dentro do movimento Urantia mesmo, é muito comum você ver pessoas declararem que recebem informação do ajustador, né? O ajustador é que me revela, o ajustador que me fala isso. Assim, ela começa a acreditar, tudo que vem à mente, aquilo que a gente tem de ideias é natural do ser humano. O ser humano é imaginativo e ele tem
uma imaginação muito fértil. Então ele começa a criar coisas e começa a achar que aquilo veio do ajustador. Ou teve um sonho, começa a achar que é uma revelação do ajustador. Isso dentro do movimento Urantia. Agora imagina quantas outras pessoas de outras religiões também não têm esse tipo de sensação de que, tá falando com Deus, porque tive um sonho, recebi uma revelação. Nas igrejas evangélicas, que é a minha origem, né? Eu venho da igreja evangélica. Era muito comum de pastores ou profetas e tal, ou entregar profecias, ou então falar: Deus acabou de me revelar, Deus me falou agora aqui. Vem uma ideia e a pessoa fala assim: Deus acabou de me revelar. E isso não tem nada a ver com Deus. Deus não está ali. Ele fala assim: vou revelar agora que tem alguma pessoa em pecado na igreja, sabe? Era muito comum na minha época isso. Revelar que alguém estava em pecado. Aqui é que não está, né? Ou então alguém fala assim: olha, Deus me revelou que tem uma pessoa aqui que está sofrendo muito com problema de coluna. Num grupo ali de 10, 20 pessoas, certamente tem um ou outro com problema de coluna, né? O mal do século. Então é muito comum isso. Deus me revelou aqui que tem um jovem que está em pecado. Pronto, aí é mais fácil ainda, né? Quem é que não... Qual jovem que não está, na visão da igreja, né, cometendo algum pecado? Então, no meio cristão tem isso. E eu imagino que no meio do espiritismo também deve ser isso que aconteça, no sentido de as pessoas viverem essa experiência a incorporação, né? A pessoa incorpora ali, acha que está recebendo algum espírito, alguma coisa, e é pura imaginação, pura coisa da mente, sabe? A pessoa imagina aquilo, muitas vezes até acredita nisso e se deixa levar. Existem muitos casos de pessoas que depois que passa aquilo, que cai em si, que reconhece que aquilo ali que era só coisa da minha cabeça. Já vi muita gente falar: é coisa da minha cabeça, deixava levar. As pessoas começavam, eu também entrava no jogo. Na igreja também tem aquele negócio de ser tomado pelo Espírito Santo, né? Que a pessoa sai pulando, falando em línguas e tal, dançando e rodando. E muitas vezes a pessoa está deixando se levar por uma emoção. Às vezes a emoção faz com que as pessoas vivam ali começa a ter aquele surto coletivo ali, né? Todo mundo começa a pular e gritar e dar glória. Se eu não entrar no meio também, eu sou o único que não está recebendo o poder de Deus aqui, é aquele ali, que está quietinho, parado, né? Então, muitas pessoas se deixam levar. E isso não acontece só no meio religioso, viu? Isso é explicado pela psicologia, que é alguns chamam de efeito manada, né? Quando uma pessoa está fazendo alguma coisa, em grupo, as outras pessoas que estão próximas tendem a agir em conjunto, tendem a ser levados também a fazer aquilo. Por exemplo, num estádio de futebol, rola uma briga. E aí vira aquela loucura, todo mundo brigando contra todo mundo e tal. Eu tenho certeza que muitas daquelas pessoas ali, numa situação isolada, sozinho, não é uma pessoa violenta, agressiva, de sair batendo nas pessoas na rua. Mas quando está envolvido num ambiente coletivo como aquele, em que um começa a atacar o outro, eles são levados e aí ocorre aquela reação coletiva ali e todo mundo quer participar de algum jeito. Às vezes em coisas horríveis até, né? Você vê casos de linchamentos, você vê casos de agressões assim, brigas de torcida, e acontecem essas coisas absurdas assim, né, de violência. Então assim, quando a pessoa está em grupo, elas são levadas, tem essa tendência de agir como o grupo. Então se você vai num centro, né, e você chega ali e você vê todo mundo participando daquele fenômeno, né, entre aspas, as pessoas estão sendo incorporadas. Ou então quando a pessoa vai numa igreja e você está naquele ambiente ali de louvor e tal, e todo mundo começa a pular e começa a saltar e gritar e dar glória, as pessoas que estão presentes ali, elas têm esse impulso
de participar. Alguns são mais firmes, né? E assim, vou ficar quieto no meu canto, mas uma boa parte se deixa levar, porque elas querem também fazer parte, querem participar do que todo mundo está participando, sem falar que daí vem a questão emocional, né? Você vê isso acontecendo, você se emociona, você se arrepia. Muitas pessoas já associam isso como se fosse, eu também senti a presença do Espírito Santo, senti um arrepio aqui. Ou vem aquela onda de calor, ou vem a onda de frio, ou sente um cheiro diferente. Sabe? Tudo. Porque a nossa mente, ela nos engana. A nossa mente é danada para nos enganar. E então as pessoas são enganadas pelos próprios sentidos. Às vezes de ver coisas, sentir calor ou frio ou cheiro, né? E eu já vi muitos fenômenos desse tipo na igreja. Das pessoas falam assim, tá sentindo perfume? Tá sentindo perfume? Aí todo mundo, tô sentindo perfume, né? Eu nunca senti, talvez eu não seja tão sugestionável assim, mas eu nunca senti. Olha o fogo, tá vendo fogo? Tá pegando fogo. Eu nunca vi também. As pessoas gritavam às vezes, o anjo passou. Eu não vi ninguém, né? Não vi anjo nenhum aqui. Mas algumas pessoas são mais facilmente sugestionáveis e se deixam levar nesse ambiente coletivo. Então isso explica muitos eventos, tanto no espiritismo como na igreja evangélica, como também no meio social, né? Quando grupos se reúnem, normalmente o grupo age de forma assim, um é levado pelo outro para agir de forma igual. E aí é a hora que a pessoa tem que ter o controle de si mesma e não se deixar levar, né? Ou pelas emoções, ou pela reação do momento. E ter o controle de si mesmo. Saber o que? Manter a mente, né, firme, para não deixar se levar por essas alienações, essas loucuras da cabeça nossa, de achar que agora eu estou recebendo revelações, eu agora estou recebendo, sei lá, a incorporação de um espírito, eu agora estou comunicando com alguém, agora eu recebi uma mensagem, eu estou falando com o ajustador, coisas desse tipo. Então a pessoa tem que ter esse centro aí, para não se deixar levar. Essas pessoas que têm essa facilidade de se deixar enganar pela própria mente, ela se deixaria enganar num centro espírita, ela se deixaria enganar numa torcida de futebol, ela se deixaria enganar numa igreja evangélica, ela agiria assim, né? Como se estivesse sendo, eu sou um especial porque eu fui escolhido por Deus para receber uma mensagem. Eu sou um profeta, eu sou um vidente, eu recebi isso, eu recebi aquilo. E isso acontece dentro do movimento Urantia. Essas pessoas que vêm para o movimento Urantia também têm essa suscetibilidade de sentir que é especial, que recebe um contato, que tem um poder especial, né? Um contato com o divino, que o ajustador me revela tudo, coisas desse tipo. Então, eu entendo que é possível sim falar com o ajustador e com o reino espiritual? Sim, naturalmente que sim. Mas isso, uma pessoa que está num nível de se comunicar com o ajustador, ele já terá vencido o ego e já não se deixará levar pelo esse impulso de que eu preciso contar para os outros que eu falo com o meu ajustador. Eu acho que quem fala com o ajustador é aquela pessoa que não precisa se vangloriar disso, não precisa bater no peito e falar assim, eu sou um escolhido para falar com o ajustador, sabe? É uma coisa íntima, pessoal, o que o ajustador revela a ela é para ela e que não serve para o outro, porque cada um está vivendo a sua religião pessoal, a religião não é grupal, né? A religião é pessoal. Então, o que um ajustador fala para uma pessoa deve servir de experiência para ela e não para outras pessoas, porque cada um está num momento diferente. Mas a pessoa tem esse desejo de falar assim, olha, eu sou especial, eu recebi um contato do ajustador, então eu vim aqui trazer uma mensagem para vocês. Mesma coisa no ambiente espírita, tem aqueles que dizem, eu sou médium, né? Eu tenho esse dom de falar com os espíritos,
eu tenho dom, fui um escolhido, sou um privilegiado por ter essa capacidade, né? Ou de incorporar alguém, ou de trazer uma mensagem, ou adivinhar alguma coisa, ou fazer trazer uma profecia, uma evidência, uma adivinhação. Sempre tem isso, né? É sempre, de certa forma, movido pelo ego que as pessoas agem assim, para se sentirem especiais e expressar esse desejo de que é especial para o seu grupo.